TV do Correio da Manhã. Olá, está no ar mais uma edição do programa original. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril. Isso aí está passando muito rápido. E terça-feira aqui no programa é um dia muito especial, porque tem o quadro Mulheres de Fé no terceiro bloco. E hoje eu vou receber a irmã Aline Benevenuto. Vamos falar, claro, sobre fé. Mas agora vamos começar com as notícias aqui do Estado do Rio de Janeiro, porque a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda inicia a semana com oferta de 638 vagas de emprego para a população fluminense. As oportunidades para todos os níveis de escolaridade foram captadas em todo o estado do Rio pelo Cine, que é o Sistema Nacional de Emprego. Grande parte das vagas está concentrada nos setores de serviços e mais de 60% delas não exigem experiência. Isso é uma boa notícia. De acordo com dados do painel de vagas, são 638 oportunidades para as regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado do Rio. Na metropolitana, há 416 chances, entre as quais 203 destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência. Já na região serrana, todas as 155 oportunidades captadas são para Teresópolis. Então, você que nos acompanha de Teresópolis e está precisando de emprego, corra, porque dá tempo. Entre as quais há 20 para técnico de suporte de TI, que exige ensino fundamental completo, mas sem necessidade de experiência. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, o setor de serviços é responsável por 92,2% das 638 vagas oferecidas pelo Cine, seguido pelo comércio com 5% de vagas. Quanto à escolaridade, mais de 63% das oportunidades exigem ensino médio completo. A Secretaria de Trabalho e Renda lembra que a compatibilização da vaga com os candidatos é feita através dos respectivos sistemas aplicativo Mais Trabalho RJ e Cine, que realizam uma análise entre o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Por isso, gente, é importante manter cadastro e currículos atualizados. Então, você que nos acompanha aí pelo canal 21 em Teresópolis ou pela internet, somente Teresópolis tem 155 vagas e, claro, como vocês viram, muitas vagas para todo o estado do Rio de Janeiro. E agora nós vamos falar ainda do que aconteceu na Páscoa em alguns municípios. Vamos falar que em Paraíba do Sul, as procissões cristãs e a tradicional encenação da Paixão de Cristo arrastaram centenas de fiéis pelas ruas de Paraíba do Sul. O feriado da Páscoa foi comemorado no último fim de semana, também foi marcado pelas tradições religiosas e uma decoração iluminativa especial. Conhecida pela força do turismo religioso, anualmente as comemorações cristãs reúnem milhares de fiéis em Paraíba do Sul. As procissões católicas se arrastaram nas semanas que antecederam o feriado. Nos dias 7 e 8 de abril, sexta-feira e sábado, respectivamente, a encenação da Paixão de Cristo arrastou dezenas de fiéis para a Praça Marquês de São João Marcos, no Jardim Velho. O espetáculo emocionou o público com a apresentação teatral da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, para os fiéis católicos que apreciam, foi uma programação realmente que levou muitas pessoas lá para Paraíba do Sul, que já tem a tradição em comemorar assim a Semana da Páscoa. Agora vamos para Teresópolis, porque por lá o município está com planejamento aprovado para a implantação do 5G em Teresópolis. Segundo a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, a liberação da faixa 3.5 GHz, que atende ao 5G, está prevista para ocorrer até o próximo dia 30 de junho deste ano, enfatizando que as prestadoras já podem solicitar licenciamento das estações no município. Esse será mais um importante passo no segmento do programa municipal Conecta Terê, que tem o objetivo de ampliar a conectividade e reduzir a desigualdade digital em Teresópolis. Nós vamos continuar lá no município, só que agora vamos falar um pouquinho de cultura. A gente sai da tecnologia e vamos para a cultura.
porque o Coral Municipal da Prefeitura de Teresópolis terá audições e entrevistas para a admissão de novos coralistas. Então, se você tem interesse, preste atenção. A seleção é realizada nesta quinta-feira agora, às 7 horas da noite, no Centro Cultural Bernardo Monteverde, na Avenida Oliveira Botelho, 210, no Alto, bairro do Alto, você que é de Teresópolis. Então, quinta-feira agora é dia 13. As audições e entrevistas ocorrem com os professores e regente Pablo Portilho. Os candidatos precisam ser maiores de 18 anos e não será exigida nenhuma formação musical, bastando os interessados gostarem da prática do canto e não terem nenhuma restrição vocal. Os ensaios são realizados sempre às quintas-feiras, às 7 da noite, no Centro Cultural Bernardo Monteverde. Se você quer mais informações, o telefone, o DDD é 21 de Teresópolis e o número é o 3642-1061. Agora nós chegamos aqui em Petrópolis, onde está a sede TV Correio da Manhã, e vamos falar um pouquinho rapidamente da novidade aí no mundo dos esportes aqui de Petrópolis. A Liga Petropolitana de Desportos, a LPD, tem um novo diretor de arbitragem para o biênio 2023-24. Luiz Antônio de Aguiar, que atua como árbitro nos campeonatos municipais de Petrópolis desde 2004, aceitou o convite do atual presidente da LPD, José Luiz Neto, e vai comandar a arbitragem de futebol e futsal da entidade. Luiz Aguiar vai assumir o cargo que foi de Kaique Simões, no biênio 21-22. Árbitro em Petrópolis desde 2004, Luiz também atua pela Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro desde 2015. Além disso, ele também acumula licença para apitar jogos de fut 7. Isso aí. Então, para quem acompanha o esporte amador na cidade, é uma novidade, está aí mais um árbitro à frente. Bem, vamos para Três Rios e falar de dengue, porque a Prefeitura de Três Rios agora possui mais uma ferramenta importante no combate ao mosquito transmissor da dengue. Com o aplicativo, os cidadãos podem participar ativamente na proteção da saúde de suas famílias, denunciando possíveis focos do mosquito. Dessa forma, os cidadãos podem ajudar o poder público no controle do vetor da doença. As denúncias feitas pelo aplicativo Três Rios Mais Digital serão verificadas rapidamente, uma vez que o serviço conta com o responsável que fará o levantamento diário das denúncias e vai encaminhar, inclusive a gente tem até foto do aplicativo, e vai encaminhar as equipes de vigilância e saúde ambiental. Com isso, os agentes terão acesso direto às demandas relatadas pelos cidadãos, o que vai agilizar as visitas aos locais indicados. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. Além disso, é importante lembrar que, além do aplicativo, a população pode denunciar casos de dengue pelo telefone da Coordenadoria de Saúde Ambiental e pelo número 22557195. Presencialmente, também pode ser feita a denúncia na sede da Coordenadoria na Rua Pastor Paulo José 2, Vila Isabel, ou também pelo e-mail vigilânciaambiental@trêsrios.rj.gov.br. A fotinha do aplicativo, o pessoal acessar, não sei se a produção achou, mas tem, porque é importante, às vezes a pessoa não conhece o aplicativo, ter uma ideia de como funciona. Bem, a produção não encontrou, tudo bem, mas você coloca lá que você vai achar o aplicativo, pode fazer essa denúncia. Gente, é importantíssimo, por quê? Porque muitas das vezes a pessoa, por falta de informação, por mais que seja divulgado, todo mundo sabe tudo o que deve fazer e que não deve fazer para não acumular um mosquito vetor, onde eles vão proliferar. Mas mesmo assim, muitas pessoas ainda deixam pneus, vasinhos, plantinhas, tudo que acumula água parada e acaba atraindo, transformando ali em foco, onde as fêmeas colocam os ovos. Então, é sempre bom ter mais informação e fica a dica do aplicativo em Três Rios. Agora nós vamos para um breve intervalo, eu volto já já porque o programa está apenas começando. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você!
A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Continuamos ao vivo nesta terça-feira, 11 de abril. Quero agradecer a audiência e carinho, você que nos acompanha em Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, 3 Dias e Paraíba do Sul, canal 3, Patidonferes e Petrópolis, canal 16, pela Speed Fiber ou Tech Cable. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. E, claro, aos internautas, tem gente que acompanha pelo YouTube, outras pessoas acompanham pelo Facebook ou pelo site. Quem não tem rede social, o site é o tvc16.com, transmissão simultânea ao vivo. Muito obrigada. Voltando às notícias, o governador Cláudio Castro faz balanço de 100 dias de gestão e diz o seguinte: o nosso estado passa por um período fértil de crescimento. Investimentos em saúde, segurança, infraestrutura, turismo impulsionaram o desenvolvimento do Rio de Janeiro nos 3 primeiros meses de 2023. O governador Cláudio Castro completa 100 dias em sua nova gestão à frente do governo do estado, com mais saúde, mais segurança e mais empregos. O ritmo de crescimento econômico foi impulsionado, como ele disse, pelo reaquecimento do turismo, que contribuiu para garantir o protagonismo do Rio de Janeiro no cenário nacional e mundial, gerando renda e oportunidades. Os 3 primeiros meses deste ano também foram um impulso inicial da gestão para elencar as prioridades que vão nortear os próximos 4 anos. Então, agora nós vamos ouvir o que disse o governador. Essa entrega que a gente está fazendo aqui, que é uma entrega tão significativa, que é a possibilidade real de fazermos a diferença. Não é só a ambulância, não é só a UPA, não é só o hospital. É a certeza do cidadão que pode procurar o serviço público que vai ser bem atendido. Estamos fazendo um investimento recorde na Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro. Estamos investindo em equipamentos, viaturas. Estamos reformando todos os batalhões para que o nosso policial tenha uma jornada digna durante o seu dia de trabalho. É padrão internacional, hospital realmente moderníssimo, belíssimo, que vem diminuir uma demanda grande do estado e com certeza trazer mais saúde e mais perspectiva e possibilidade de vida. Um programa que já entregou mais de 22 mil cartões pelo estado, e a gente fica muito feliz em poder estar dando essa pequena ajuda, mas a gente sabe que muda muito na vida, no comércio, enfim, na população, e esse programa hoje já é um sucesso. Nós vamos continuar também com notícias do estado, porque a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, a Juscerja, registrou o maior número de aberturas de empresas no mês de março, em seus 214 anos de existência. Ao todo, foram computados 6.709 novos negócios em território fluminense. O total do primeiro trimestre chegou a 16.846 empresas abertas. Em janeiro, foram registrados 4.949 novos negócios, em fevereiro, 5.188.
A soma é a segunda melhor da história, ficando atrás apenas dos 3 primeiros meses do ano passado, quando foram computados 18.246 novos negócios, o que é muito bom. E por falar em coisas boas, eu vou dar uma dica para vocês, uma novidade que eu descobri ali no Shopping Pedro II, na Sobreloja. É Everest. O que é Everest? É uma loja que faz tudo para você personalizado rapidinho. A Everest tem revelação de foto digital, tem aí, como vocês podem ver no banner, o valor, que é muito bom. E o que eu gostei muito, porque lá tem estojo, tem mochila, tem caneta, lápis, camisa, tudo que você pode fazer personalizado para material escolar. Tem as canecas com foto que já são bem conhecidas, mas tem muitas novidades também. A novidade da caneca é que ela faz a caneca para você personalizada em até 1 hora. Você passa lá, diz o que você quer, 1 hora depois de volta para buscar. Isso é uma novidade, porque normalmente as pessoas fazem de um dia para outro, às vezes pedem 2 dias para fazer, enfim. Então, lá na Everest é muito fácil. Ali, Shopping Pedro II, subiu a escada rolante e chegou. E tem muitas coisas. Agora, tem essa foto retrô, que é a foto Polaroid, por apenas R$5. 3 fotos Polaroid. Então, aí para os casais, você quer fazer com o filho, com o marido, com o namorado, com amigas. É uma lembrança rápida e baratinho. E eu gostei muito da novidade para o Dia das Mães, que esse pingente, você quer dar de presente para a mamãe em cordão, você dá em uma bijuteria bonita, quase uma semijoia, e vai personalizada. Então, você encontra isso e muito mais. Amanhã eu vou trazer mais novidades do que eles fazem, porque é muita variedade, agora não vai dar tempo de falar tudo. Everest, para você que gosta de personalizar o seu presente. Muito bom. Bem, e falar rapidinho também da campanha da Dara. A Dara é uma menina que ela precisou da cirurgia, nós oramos, obviamente, em primeiro lugar, e depois nós pedimos. A Dara, ela é neta de uma irmã nossa, da congregação do Valparaíso, e ela passou por essa cirurgia, foi uma benção, a gente mostrou aqui os primeiros passos, ela já recebeu alta, já foi para casa, os médicos ficaram assim, impressionados, porque a recuperação dela foi ótima. Então, tá o Pix aí, você pode ajudar com R$1, 2, 3, 10, 100, 500, o que o senhor tocar no seu coração para ajudar, porque essa cirurgia custou 78 mil, eles pagaram uma parte, tem a segunda parte e a gente pede ajuda de todos, que o senhor tocar no coração. Eu já cobrei o pessoal da produção aqui, hein? Quero ver se todo mundo, não importa, pode ser R$1, tem que ajudar, a gente tem que dar o exemplo, está divulgando, tem que ajudar. Que bom, Dara, a gente fica muito feliz porque sabe que você já foi para casa, depois a gente vai mostrar uma foto linda aqui sua, já comemorando essa vitória, que é certíssima. Bem, vamos falar de um assunto aqui rapidinho, porque muita gente questiona, será que existe obesidade saudável? Estranho a obesidade saudável, porque a obesidade é relacionada sempre a alguma doença. Então, será que existe obesidade saudável? Hoje, o Dr. Bruno Alperni, que é endocrinologista, já conhecido aqui de vocês, que eu sempre trago vídeos dele, ele vai falar sobre o tema. É um vídeo curtinho, de 2 minutos alguma coisa, mas é muito relevante, porque aí vai tirar essa dúvida sobre obesidade saudável. Vamos ouvir. A resposta seria 100% saudável, não. A obesidade está associada a diversos riscos, mas o que existe sim é pessoas com obesidade mais saudáveis do que outras. A obesidade menos saudável que existe é aquela que se concentra na região abdominal, que está associada à diminuição do HDL, que é o colesterol bom, aumento do triglicérides, aumento de gordura no fígado, aumento do que a gente chama de resistência à insulina, que aumenta também o risco de diabetes tipo 2. Essas pessoas que têm essas alterações que a gente chama de síndrome metabólica, também associado ao aumento de hipertensão, por exemplo, têm uma chance de doenças do coração 3 vezes maior do que a população geral. Por outro lado, existem pessoas com obesidade que têm os exames totalmente normais e elas não têm esse risco tão aumentado de doenças no coração. Mas isso não significa que o risco dela é 0. Existem risco maior de câncer, de insuficiência cardíaca, de doenças articulares e até de doenças psiquiátricas. Mas, sem dúvida, essas pessoas têm um risco um pouco menor. E por que existe essa diferença de riscos? Algumas pessoas têm uma capacidade muito grande de armazenar gordura no tecido subcutâneo, nas pernas, no quadril. E essa é uma gordura protetora que impede você ter diversas doenças metabólicas. Por isso que existem pessoas
com um pouquinho de excesso de peso e que tem muitos problemas de saúde. São aquelas que têm zero capacidade de armazenar gordura subcutânea. Por isso, muito mais do que saber o seu peso, é importante saber aonde está concentrada essa gordura. Agora, se eu fosse dizer qual é o tipo de obesidade mais saudável que existe, eu diria que é a obesidade naquelas pessoas que perderam peso, mas continuam ainda com um nível de obesidade. Então, se você perde 10, 15% do peso, mesmo que você continue com obesidade, você é uma pessoa muito mais saudável. Então, é isso que a gente tem que buscar. Esse é, na minha opinião, a obesidade mais saudável. Muito obrigada, doutor. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco, sim, o quadro Mulheres de Fé. Vou receber aqui a irmã Aline Benevenuto e vamos falar, obviamente, sobre fé. Fique ligadinho, você com certeza vai gostar, porque será um papo abençoado. Já, já. A feirinha de Itaipava tem... Participe da Feira do Livro da PPO e ajude um paciente com câncer. Livros infantis, infanto-juvenis, adultos, romances, poemas, suspenses, autoajuda e muito mais. De 3 a 28 de abril, sempre de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4:30 da tarde, na Praça Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. Mais informações no Instagram, @Associação Petropolitana. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Voltamos e agora o nosso quadro Mulheres de Fé. Roda a vinhetinha. E todos nós vivemos pela fé, pelo menos quem tem fé. Boa tarde, a irmã Aline. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço esse convite, esse privilégio de poder estar aqui. Muito feliz. Bem, quem acompanha o programa e quem às vezes nem acompanha o programa, mas está acompanhando só o quadro,
Já sabe que aqui nós vamos falar, obviamente, de fé, e aí eu sempre deixo as irmãs à vontade, uma palavra, um testemunho, pode também fazer um pouquinho de cada, porque aqui o tema central é a fé e tem edificado muitas pessoas. Que bom. Pessoas têm nos parado na rua, pessoas que nem... Olha, eu nunca pensei assim, da fé dessa maneira, eu só usava a fé como um vício de linguagem. Enfim, e muitas pessoas estão começando a refletir sobre fé. E quem tem, tá reforçando, tá ficando aí. Mas fé presente. Irmã, fica à vontade que o Senhor colocou no seu coração. Amém. É interessante porque quando a gente pensa em fé, para a gente exercitar a fé, como você disse, né, muitas pessoas falam, mas não exercitam ainda na sua totalidade. Porque a fé é a esperança daquelas coisas que a gente ainda não viu. Então, quando a gente fala de fé, a gente precisa também saber que antes vai ter uma situação difícil, que não cabe a nós resolver, nós não temos capacidade com as nossas forças, aí entra a nossa fé em um Deus Todo-Poderoso que pode fazer aquilo que nós não podemos. E antes, né, de contar assim, alguns testemunhos, como eu disse aqui para a irmã, antes de começar, eu tenho o privilégio de ter nascido num lar evangélico. É um privilégio. E eu sempre fui cercada com muitos testemunhos, né? Assim, porque a gente na igreja, a gente sempre ouve muitos testemunhos. Só que ouvir é uma coisa e viver é outra. É verdade. E o Senhor me deu, assim, por sua misericórdia, o privilégio de poder viver muitos testemunhos. E antes de eu assim, contar alguns, uma palavra que veio ao meu coração está em Gênesis capítulo 18, versículo 14, que diz: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Porque quando a gente pensa que não fala só haveria alguma doença que o Senhor não pudesse curar, ou alguma porta que Deus não pudesse abrir, não. Qualquer coisa que Deus não possa fazer, porque às vezes nós limitamos o poder de Deus em uma determinada área da nossa vida. E nós entendemos, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele passa a tomar conta, tudo Ele pode fazer, seja qual for a dificuldade. E como eu disse, eu fui criada num lar evangélico, sempre ouvi os testemunhos dos meus pais, via o testemunho, mas eu não estava ainda ligada diretamente a esse testemunho, porque era um testemunho de outras pessoas. Mas eu falava assim, o importante da gente ouvir testemunhos, porque quando a gente ouve, a gente fala, poxa, se Deus fez com ele, pode fazer comigo. Aí eu lembro que eu tenho um irmão mais velho, e ele foi para fazer faculdade federal no Rio de Janeiro, e quando foi chegando a minha vez de fazer faculdade, eu ficava com o coração apreensivo, porque eu não conseguia me sentir à vontade nem feliz em outra cidade que não fosse aqui Petrópolis. E ele falou, se você quiser vir, vamos morar junto, você faz. Só que eu não estava. Eu falei, não, eu vou ficar por aqui mesmo. Só que tinha uma grande dificuldade, eu queria ficar, mas eu não tinha dinheiro para pagar. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou fazer a faculdade aqui sem ter condições financeiras para poder fazer? E, como a gente falando aqui de fé, a gente tem que ter uma atitude de fé. Eu falei, sim, Deus, eu creio que se o Senhor colocou no meu coração, se o Senhor está comigo, eu vou fazer. Só que, muitas vezes, nós achamos que Deus vai agir de uma determinada forma. E não, Deus, Ele é Deus. Ele age da maneira que Ele quer agir. Eu pensava, vou ganhar uma bolsa ou algum desconto na faculdade, alguma coisa. Mas fiz a matrícula e nada da bolsa sair, nada. E eu falei, Senhor, e agora? Como que vai ser? Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou confiar em Deus. Confiar e ter fé no Deus que não há impossível para Ele. Não há impossível. E um dia eu estou em casa, o meu vizinho liga, meus pais eram caseiros num condomínio, e o meu vizinho liga e fala assim, Aline, Deus me deu um sonho com você a noite toda. E eu senti de pedir uma bolsa de estudo para o meu patrão, para você.
Que tremendo. E eu falei assim, claro, eis-me aqui para receber essa vitória. E ele falou assim, se você pudesse me apresentar suas notas, né? Porque é importante a gente também fazer a nossa parte, né? Claro. E eu fui, apresentei a nota e ele falou assim, olha, a minha patroa falou que vai custear a sua faculdade até o final. Glória e ali eu pude me formar com essa porta que o Senhor abriu para mim. E até hoje eu não conheci quem são eles que puderam me abençoar. Então, o que eu entendo é que o nosso Deus, não há impossível para Ele. Se Ele coloca algo em nosso coração para fazer, seja um sonho, uma realização, Deus vai fazer. Nem sempre da nossa vontade, do nosso jeito, né? Mas Deus tem as suas maneiras de abrir portas. E isso também me chama a atenção, um outro versículo que está lá em João, capítulo 5, versículo 6 e 7, diz assim, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus chega perto de um paralítico e pergunta, você quer ficar são? Ele fala, ué, mas não tenho condições para isso, porque só se alguém me levar até o tanque. E muitas vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. O Senhor, Ele pergunta para nós, você tem fé? Você crê que eu posso fazer? E nós falamos assim, não, Deus, mas é porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não tenho condições. É, porque a gente está vendo com aquele olhar da carne e está vendo as circunstâncias. E a fé é exatamente isso, é você, olha, essa é a minha realidade, mas eu tenho fé em um Deus que Ele tem a sua maneira de agir. E não depende da nossa realidade. Nunca, nunca, Ele não depende da nossa realidade. E eu consegui me formar. E eu lembro que quando eu me formei e eu exerci durante um tempo a minha profissão, e depois queria um milagre de um bom casamento. Eu queria muito um casamento abençoado com uma pessoa de Deus. E eu olhava para a igreja e falava assim, meu Deus, onde está o meu escolhido? E eu não via ninguém. E as pessoas, não, tem que ser esse, tem que ser aquele. Eu falava, não, Senhor, não é assim, não é assim. Oh, meu Deus. E eu pedi a Deus um detalhe, eu falava, quero uma pessoa temente a Deus, quero uma pessoa esforçada, trabalhador, e Senhor, se possível, manda uma pessoa que usa óculos. Mas por que usa óculos? Não entendi. Eu gostava, eu achava interessante, e seria para mim um sinal que Deus estaria me dando a pessoa que eu gostava. E passando o tempo, falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou casar, não. Eu vou ser que nem o apóstolo Paulo, vou ficar solteira fazendo a obra do Senhor. Até que Deus falou assim, você tem fé que eu vou trazer para você? Falei, então vamos para a fé mais uma vez. Tenho fé. Meu esposo era da Batista, veio fazer o IETEP, o ensino o curso teológico da nossa igreja. Esse IETEP é casamenteiro, eu já ouvi falar isso. Aí ele veio fazer o curso teológico na nossa igreja e gostou muito, né, do curso. E nos conhecemos, mas ficamos sem se falar durante 3 anos. A gente só se via e ele depois acabou vindo para a Assembleia. E Deus, assim, fez algo maravilhoso, porque Deus cuidou dele, cuidou de mim. E no momento certo, quando nós casamos, eu pude perceber que Deus me deu muito além do que eu pedi. E ele usa óculos. Ele usa óculos e foi algo assim muito lindo, porque se fosse um tempo antes, eu acho que não seria tanta bênção como foi no tempo de Deus. Porque isso a gente também tem que entender, que Deus tem a sua forma e o seu tempo. E as pessoas têm que entender uma coisa, não adianta querer dar ajudinha a Deus. Exatamente. Olha lá o que Abraão fez, o negócio da ajudinha. Não dá. Né, o que Abraão e Sara, quer dizer, na verdade a ideia foi de Sara, porque quis dar uma ajudinha. Exatamente. E aí, aqui até nesse a confusão está até hoje. Nesse primeiro versículo que eu li, que diz, haveria alguma coisa difícil para o Senhor, é exatamente quando Deus já havia feito uma promessa a Abraão, Sara
por achar que não estava demorando, não estava... Estava vendo as circunstâncias, aí vai continuar. Aí ela foi, botou a ajudinha lá de agar, e aqui nesse capítulo 18, Deus chama e fala assim, olha, não é assim, eu não preciso de ajuda. Sim. E quando eu falo. Aí quando fala, espera aí, mas a Sara já é velha, Abraão já é velho. E fala, mas haveria alguma coisa difícil? Haveria alguma coisa difícil? Então, assim, e Deus faz. Casamos e tivemos a Maria, nossa primogênita, que é uma bênção. E depois de um tempo, nós decidimos ter mais um. Aí fiquei grávida da Milena, passei muito mal na gestação, muito mal. Mas com 38 semanas ela veio e pelos exames estava tudo bem. E nasceu com 4,1 kg, 51 centímetros, um bebezão. Só que no hospital, quando ainda estava na sala de cirurgia, que foi cesárea, o pediatra que estava acompanhando falou assim, olha, ela apresentou um probleminha, mas nós vamos fazer alguns exames para poder te dar uma avaliação melhor. Eu fui para o quarto, ela também, e é de praxe pegar os bebês e medir a glicemia, enfim. E numa dessas que a enfermeira foi pegar ela no quarto, eu escutei o choro dela, né? E nisso uma médica veio e falou assim, olha, a gente não vai poder trazê-la novamente para o quarto, porque aquilo que nós estávamos avaliando é bem mais grave do que nós imaginávamos. Ela está com uma má formação no coração, nas veias do coração, e os sintomas que nós temíamos, ela está apresentando. Então, nós não podemos devolvê-la enquanto não vir um médico especialista, um cardiologista infantil. E naquela hora a gente já está assim, sensibilizada totalmente. E eu lembro que minha mãe estava comigo, né, que ela só podia ter acompanhante mulher, minha mãe dobrou os joelhos no mesmo instante, eu falei com meu esposo, nós começamos em oração e a gente fica, né, agoniada. E no dia seguinte o cardiologista infantil falou, olha, nós podemos te liberar para casa, mas ela vai precisar de um acompanhamento. E a gente começa a orar e ter fé. Deus, tu pode fazer, tu pode fazer. E quando a gente começou, ele falou assim, olha, quando ela fizer 2 meses, eu quero vê-la novamente para a gente ter que fazer esse acompanhamento. Pediu para eu ficar atenta a alguns sintomas, com 2 meses eu fui. E ele falou assim, olha, a gente já tem que começar a pensar no plano B, que é o plano cirúrgico. Meu Deus. Aí começa a dar todos os detalhes de como seria. Imaginar um bebezinho passando uma cirurgia. De 2 meses, falando assim, olha, a gente vai começar a pensar no plano B, e aquilo me desestabilizou bastante, sabe? Porque até então eu estava vindo de experiências de Deus abrindo portas, de Deus prover, de Deus realizar sonhos, mas a cura ainda não estava sendo algo assim, que eu tinha vivenciado pessoalmente. E eu saí dali, confesso que eu saí muito desnorteada. E eu tendo a nossa mais velha, Maria, né, não querendo passar nenhum peso para ela, e começamos a orar. Até que um dia nós estávamos numa reunião com os adolescentes e Deus falou, olha, hoje eu estou curando a sua menor. Eu estou curando a sua menor. Glória a Deus. E eu tomei posse da palavra, porque quando a gente tem fé, a gente pensa assim, Deus, eu tomei posse, eu falei assim, André, que é o nome do meu esposo, eu falei assim, olha, vou marcar uma consulta com o doutor essa semana ainda. Aí ele falou assim, então marca. E quando eu marquei, quando eu cheguei lá, ele falou assim, ué, mas você aqui, a gente ainda está no acompanhamento, você está voltando aqui. Eu falei assim, não, doutor, eu gostaria que você refizesse os exames nela. Porque minha filha está curada. Aí ele, não, eu falei assim, por favor, eu estou aqui, eu quero que faça os exames. E ali ele começou, né? Examina, faz os testes, e ele ficou assim, você trouxe o outro exame, né, os outros que ela já tinha feito? Eu falei, trouxe? Claro que eu trouxe, porque quando Deus cura, a gente prova que Ele cura. E ele olhou e quando ele falou assim, olha, não é a mesma criança, porque o coração dela está completamente diferente, as veias dela estão completamente diferentes, as artérias. E eu falei assim, doutor, Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele curou a minha filha. Os médicos não entendem nada. Não entendem. E ali eu pude testemunhar
o que se muitas pessoas diziam, ah, Deus curou, ali eu pude conhecer verdadeiramente o Jeová Rafá, aquele que cura. E hoje eu tenho lá em casa os 2 exames para testemunhar desse poder de Deus. Porque tem muita gente incrédula. Tem. E ali eu saí, falei, poxa, agora tá tudo bem. E passando, e nós somos comerciantes, né? Eu e meu esposo. E veio a pandemia. Veio uma nova batalha, porque como eu disse, a fé, sempre antes da fé vem uma dificuldade muito grande, né? Sim. Pra gente. E veio a pandemia, e a gente com o comércio, a gente fica bastante preocupado, né? Mas em meio à pandemia, foi um ano de maior prosperidade. Deus nos deu escritura de uma casa, Deus nos deu os negócios, faturaram mais do que antes. Então Deus mais uma vez mostrou que Ele é o Deus da provisão na nossa vida. E por fim, o testemunho mais recente, né, que eu tenho é do meu esposo, que no final de 2021 ele começou a passar muito mal e nós até então, indo às emergências, né, do hospital, estava sendo diagnosticado como uma possível diverticulite. E vamos começar a fazer os exames, enfim. Em 2 meses ele perdeu 26 quilos. E vamos começar. Até que era período de final de ano, é muito difícil, né? Porque os médicos estão de férias, enfim. E fomos, para nossa surpresa, quando chegamos lá com os exames, nós somos leigos, nós não entendemos, né, o que vem nos exames, e o médico, que era um gastro, falou assim, vocês leram esse exame? E a gente falou assim, lemos, mas lemos. Não tem como entender aquele exame. Nós somos leigos, né? E ele falou assim, olha, na tua situação, eu não posso fazer nada, porque o seu caso tem que ser de um pneumologista, e eu sinto te informar que você está com câncer. Na hora, o nosso chão desaparece. Ainda foi assim, bem... a palavra que ele nos deu foi bem de consolo, que foi... vamos pedir a Deus para quem sabe no meio do tratamento surge um medicamento e você consegue ter uma expectativa de vida um pouco maior. Então a gente... Já foi uma benção que o médico acredita em Deus, porque a maioria não crê. Exatamente. Então nós saímos dali e fomos procurar um pneumologista. Mas ainda com aquela esperança, tipo assim, ele era um gastro, e talvez... Ele não viu esse exame direito. Não viu esse exame direito. E quando nós fomos, e quando o médico ali, pneumologista, olhou, e nós saímos dali com um decreto de morte. Que o que iria ser feito era para ver se haveria possibilidade de cirurgia ou de químio, entrar em todo um processo. Sim. Mas ele nos deixou assim, bem desesperançosos, sabe? Sem expectativa nenhuma, ainda falou para eu ser forte, perguntou se nós tínhamos filhos pequenos. Porque o médico assim, ele olhou o exame e o trabalho dele... Ele vai falar de acordo com o que a circunstância oferece a ele, né? Tipo assim, o que a medicina me oferece hoje? Eu posso dar esperança para esse paciente? Não. Então ele não criou esperança e falou, olha... Por via das dúvidas, eu vou te pedir um segundo exame, só pra gente ver. E ali a gente saiu, né? Meu esposo saiu muito abalado, mas nós tínhamos uma palavra de Deus liberada num círculo de oração antes da consulta. Antes de nós recebermos o diagnóstico num círculo de oração, lá com a irmã Delma, benção, Deus falou que, olha, falou pra ele, André, o decreto de morte, hoje eu lanço por terra e te dou vida. Só que nós não tínhamos o diagnóstico ainda, então a gente... Vocês não entenderam. Não entendemos, mas quando eu saí de lá, meu esposo estava bem atordoado, eu falei assim, André, mas lembra do que Deus falou. Aí nessa hora entra a nossa fé. Por quê? A medicina não nos dava esperança, os médicos não nos davam, a circunstância também não, nada estava favorável. Mas existia uma palavra de Deus e existia a nossa fé. E foram se passando, a gente foi lá, fez os exames
Foi na época da enchente aqui em Petrópolis, então tudo ficou mais difícil. Pra piorar. E a mente também nossa fica mais difícil e nós conseguimos fazer o exame. E quando nós vimos o exame, a gente já ficou assim, mas tudo ainda não entendendo muito, mas parece que está melhor. Vamos levar para o médico. E quando nós chegamos lá, eu lembro que ele ficou enrolando assim um pouquinho a gente e ficava olhando. Olha de um lado, olha de outro, olha de um lado, olha de outro. E faz os exames no meu esposo. E ele falou assim, olha André, eu tenho mais de 20 anos de profissão. E é o seu caso, a medicina não explica. Ninguém explica a Deus. Porque aonde havia um tumor muito agressivo e enorme, agora há uma cicatriz como se você tivesse sido operado. E na mesma hora nós falamos assim, doutor, ele foi sim operado, só que foi por um médico por excelência, que é o nosso Deus. E hoje nós podemos testemunhar, já fez 1 ano, ele até brinca que agora ele tem 2 aniversários, né, o da certidão de nascimento e dessa nova chance de vida, né, uma nova oportunidade. Então, o que eu quero dizer a todos que possam estar nos ouvindo, é que nós somos limitados e nós não sabemos da luta do outro, né? A gente está aqui conversando, mas eu não sei quais são as tuas impossibilidades, você não sabe quais são as minhas, e nós não sabemos quais são as dificuldades de quem... pessoas assistindo... A gente não sabe, talvez seja uma cura, uma libertação, uma porta aberta, uma resposta, uma provisão, tantos chefes de família que precisam às vezes de uma provisão de Deus, alguém que tem um filho, algum ente querido que quer ver liberto, né? E nós não sabemos das suas limitações, mas nós sabemos do poder que o nosso Deus tem. E isso é o suficiente, porque a gente talvez não conheça a dificuldade, mas nós conhecemos a solução. E para cada caso, Deus age de uma maneira. Na palavra de Deus há vários relatos de curas de cego. Nem todos os cegos Jesus curou da mesma forma. Um, ele falou, enxerga. O outro, ele botou a lama no olho. O outro foi por etapa. Curou, viu árvores, curou, deu uma próxima etapa. Então, o que eu quero dizer com isso? Na minha vida, Deus agiu de uma forma. Mas na sua, pode ser de outra. Mas o importante é saber que Deus vai agir. Não importa a maneira, não importa qual seja a limitação, mas nós estamos aqui para declarar que nós servimos a um Deus e existe um Deus que ele se importa conosco em fazer milagres. A única coisa que ele nos pede é fé. Você confia em mim? E às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de ter fé. Mas eu observo assim, a gente entra num carro de aplicativo, você não sabe se o cara sabe dirigir direito, você não sabe se é uma boa pessoa ou não, você entrou ali, você está o quê? Confiando. Que ele vai te levar ao destino. Você vai no médico, você não sabe como ele era um aluno na faculdade, você não sabe qual é a procedência, mas você confia na receita que ele te dá. Você vai num restaurante, você dificilmente vai olhar a cozinha, mas você vai comer a comida confiando que ela foi bem preparada. E às vezes a gente não tem essa confiança num Deus Todo-Poderoso. Ele nos apresenta a sua palavra e fala, confia. Eu sei o que eu faço, sei como faço e sei no tempo que vou fazer. E até se eu não fizer, ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Exatamente. Porque Deus não faz o que a gente quer, faz o que a gente precisa. E a vontade dele é o quê? É isso. Boa, perfeita e agradável. Não diz que a vontade de Deus é igual à nossa. Não diz. Diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o próprio Jesus no Getsêmani, ele diz, Senhor, Pai, tira de mim, mas faça-se a tua vontade. Se o próprio Jesus não impôs a vontade dele para o Pai, quem somos nós para impor? Deus, eu quero, vai ter que ser assim. Não, mas confia, tenha fé que o que Deus faz é o melhor, da melhor forma e no melhor tempo. Porque isso ele é poderoso. Você faz parte lá do departamento infantil. Adolescente. Adolescente, sim. Há 11 anos.
Que é até mais difícil. Eu sei porque quando o pastor nos colocou, eu estava grávida da Maria. A Maria fez 11 anos. Isso. Então... Por que eu te perguntei isso? Porque a gente está vendo aí, eu nem vou entrar no mérito de que tem várias pessoas recebendo revelação, aí você vê no YouTube, na internet, de que existe uma legião aí de demônios que querem nossas crianças. Então nem vou entrar nesse mérito, porque isso você abre o YouTube, tem muitas revelações, até de pessoas sérias mesmo. Vou falar do que a gente está vivendo, que aconteceu em Santa Catarina, na Bahia, em muitos lugares. E além disso tudo acontecendo, ainda tem pessoas que tocam terror, como aconteceu ontem aqui em Petrópolis e tal, porque eu acho que aquilo ali foi alguma brincadeira de muito mau gosto, se é que se pode chamar de brincadeira. Mas assim, eu como mãe, todas as pessoas que fizeram contato comigo, Beth, você está sabendo de algo mais que a gente? Eu falo, o que eu sei é que a Polícia Militar falou que vai botar a ronda. Mas de verdade, eu como mãe vou te dar uma sugestão, que quem sou eu para dar conselho. Ao levar seu filho para a escola, ou ele sair de casa, se for adolescente, já for sozinho, você ora e entrega ele ao pai. Ele vai voltar, porque você entregou ele ao pai. É importante ter a segurança? É importante, a gente vive nesse mundo, mas o que realmente vai proteger nossos filhos, minha filha foi para a escola normalmente. Deixei ela na escola normalmente, porque eu tenho fé que o senhor está ali guardando a minha filha. Exatamente. Eu acho que isso é o principal. Mas a gente tem que, às vezes, pedir a Deus um discernimento, porque o inimigo, da mesma forma que a gente está aqui dizendo que Deus tem as suas formas de agir, o inimigo também tem. Sim, muitas. E ele é sujo o tempo todo. A gente vê que nós temos vivido dias maus. Isso é fato, é até cumprimento da palavra e que já nos dá um norte de que está muito próximo ao arrebatamento da igreja. Sim. O inimigo age de várias formas. Ver os casos que têm ocorrido, mas também ele age com pânico, né? Sim. Com medo. Eu fui muito questionada ontem por ter as minhas filhas estudam em escolas diferentes, mas de tê-las enviado para a escola. Eu confesso também que eu não quero aqui julgar quem não enviou de forma alguma, né? Mas eu tenho o mesmo pensamento. Mas não é julgar, assim, eu dei a sugestão. Falei, olha, a minha filha está indo para a escola. Exatamente. Eu tenho fé que, meu Deus, vai exatamente, porque assim, eu fui julgada por ter enviado, tipo assim, tá faltando, peraí. Eu penso assim, que quem faz esses tipos de, essas coisas terríveis, não avisa, né? Então assim, já parti desse princípio. Mas eu penso o seguinte, se nós virarmos refém do medo, a gente não sai de casa, né? Porque todos os dias nós estamos vulneráveis. Na rua a gente não sabe quem é assaltante, quem é estuprador, então, quem é psicopata. Às vezes a pessoa não quer te roubar, só quer te matar. Exatamente, mas isso é uma coisa que assim, a gente, graças a Deus, lá em casa sempre tem o costume não só de nós orarmos, mas colocarmos elas também para orar. Senhor, guarda o meu trajeto na escola, me guarda na escola, me ajuda. Porque são todos os dias, não é um fato isolado. E não é só na escola. Qualquer lugar que a gente vá, a gente está suscetível a passar por uma dificuldade, um assalto ou qualquer coisa do tipo. Porém, nós temos que confiar em Deus, porque ou a gente confia ou a gente vai ficar aprisionados pelo medo. Sim. E a gente pensa assim, claro, existem coisas a serem feitas para melhorar a segurança? Ok, mas a palavra nos garante que se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Então, assim, se não é Deus guardando, o Senhor protegendo, e a gente orando, e eu percebo assim que nós, como pais, como líderes também, nós temos que entender a parte que nos cabe. O inimigo está fazendo a parte dele. Sim. Que é botar 24 pânico. horas. Tá ao redor e 24 horas. Colocando pânico, colocando pensamentos tenebrosos, enfim. Mas e a nossa parte? Estamos fazendo? É isso que assim, eu trago para minha reflexão mesmo como mãe e como líder. Ele está fazendo a parte dele. Sim. Agora eu tenho que fazer a minha. Orar, jejuar pelas minhas filhas, buscar pelos adolescentes. Então, assim, batalhar por eles. Porque até uma coisa que eu vejo muito hoje em dia, as pessoas falam, principalmente com os adolescentes, essa geração está perdida. Está perdida, essa geração é terrível. É horrível falar Mas isso. certa vez eu li algo, não posso dizer aqui quem foi o autor, mas que eu achei sensacional. Essa geração foi criada por quem?
Meu Deus, é a mesma Não, geração. e assim, e quem educou essa geração? Fomos nós. Sim. Então, é muito fácil a gente transferir a culpa para essa geração, sendo que quem educou, quem deixou sem limite, quem deixou lá, fomos nós. Sim. Então, assim, a gente precisa trazer essa responsabilidade, porque hoje em dia é muito comum a gente ver pais e mães, joga na escola, essa geração tá difícil. Peraí, mas tá difícil por quê? Porque nós criamos uma geração difícil. Isso. Porque ela está sendo um reflexo de uma educação que nós demos. Verdade. Então, assim, a gente tem que trazer a nossa responsabilidade. O que cabe a nós, igual o que a escola pode fazer para a segurança, faça. Sim. Mas a gente não pode ficar aprisionado a esse medo, a esse pânico, essa... Porque nós confiamos em Deus. Eu falo assim, Deus, eu não vou poder estar nos lugares que as minhas filhas estão, mas tu vai. Aonde elas pisarem, o Senhor esteja com elas, porque pode não acontecer na escola e atravessou uma rua, acontece uma coisa. A gente precisa confiar em Deus, a gente precisa fazer o que nos cabe e não só alimentar sentimentos que não provêm de Deus. Né? Isso, gente, que nós estamos falando tem tudo a ver com o tema que é fé. Se você tem fé, você ore pelo seu filho, entregue ele ao Senhor, que aí está guardado. Tem que estar guardado. Assim, Deus guarda. E eu sempre, a gente fala, né? Desde o ventre eu consagrei a Deus. Isso. As minhas filhas são emprestadas. Elas são de Deus e Deus nos emprestou, nos confiou. Justamente. Dádivas lindas, Maria e Milena. Mas eu preciso confiar naquele Deus que Ele vai estar onde eu não estou. Porque se a gente não tem fé, a gente acha que eles só estão protegidos quando estão conosco. Isso. Mas quando a gente confia, a gente abre e fala, Deus, guarda. E até aqui cabe dizer um testemunho que o meu irmão, como eu disse, ele foi fazer faculdade no Rio. E ele fazia na UERJ inicialmente, depois ele foi para a UF. Ele fazia e ele foi estudar à noite. E ali no Maracanã, né, próximo, é perigoso. Bem ali. E a minha mãe sempre orava. Minha mãe, Senhor, torna o meu filho invisível dos malfeitores, dos homens cruéis. E uma certa vez entrou um bandido para fazer um arrastão. E o meu irmão conta que da direita, da esquerda, à frente, atrás, todo mundo foi assaltado, menos ele. Aí ele falou assim, mãe, parecia que eu estava invisível. Minha mãe, parecia não, você estava invisível. Amém. Então assim, quando uma mãe ora e entrega ao Senhor, o teu filho pode estar até num local de perigo. Isso. Mas o nosso Deus está lá para poder guardar. Pena que o nosso tempo está acabando. E quero te agradecer muito porque você contou sua história linda de vida, sua, do seu esposo, e Deus não une pessoas, une propósitos. A resposta está aí, uma família linda, 2 servos de Deus na obra. Amém. A gente só tem que glorificar o Senhor. Deixa uma mensagem, já que o nosso tempo está acabando. Uma mensagem de fé para quem está nos assistindo. Eu quero dizer a todos, né, que estão nos assistindo que a melhor escolha que eu fiz na minha vida foi entregar minha vida ao Senhor. E a melhor escolha foi quando, eu digo isso para as adolescentes, quando eu escolhi deixar Deus escolher. E hoje, tudo que vivo e tudo que um pouco aqui do que eu falei é fruto da melhor escolha, que é deixar Deus escolher por mim. Então, eu quero dizer a você que, como eu já disse e enfatizo, nós não conhecemos a sua vida na particularidade, quem está nos assistindo, nas dificuldades, nos anseios, nas aflições. Nós não conhecemos e nem precisamos conhecer. Porque o mais importante é quem nós conhecemos, que é o nosso Deus. Então, eu quero que você fique com essa palavra. Não há nada, absolutamente nada, difícil ou impossível para o nosso Deus. A única coisa que Ele nos pede é confiança. E deixa Deus fazer na hora, do jeito e da maneira dEle. Porque, com certeza, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, que você possa crer nesse Deus Todo-Poderoso e escolher o Senhor e deixar Ele escolher por você, porque com certeza
você terá uma vida feliz e próspera. Amém, glória a Deus. Eu não tenho mais nada para falar. Depois dessa mensagem linda, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Que Deus abençoe você. Posso só mandar um abraço? Pode, fica à vontade, claro. Mandar um abraço pro meu esposo lindo de óculos, Pastor André, para minhas princesas, que são as joias que o Senhor nos deu, Maria e Milena, para os meus pais que tiveram uma grande parcela na minha vida, né? José Laí, Pastor José Laí, a irmã Maria. E um abraço especial a todos os adolescentes. Amo demais. Tem quantos adolescentes lá, Natália? Olha, na sede a gente deve ter uns 50, mas no campo, de 300 a 400 adolescentes. Então, assim, e eu amo os adolescentes, liderança dos adolescentes, que não é fácil, mas temos uma equipe de liderança maravilhosa. Então, um abraço a todos aí da UADEP, liderança e os adolescentes também. E muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, eu que agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre fé, porque esse quadro foi inspirado pelo Espírito Santo e a gente só tem a agradecer mais um dia e eu volto amanhã, se Deus assim permitir. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava.